Julian Gardner, eu sou sobrevivente do Holocausto e personagem de São Paulo. A minha cidade natal é Cracóvia, uma cidade histórica na Polônia, conhecida pelas universidades, nível cultural. E nasci em 18 de setembro de 1924, portanto hoje já tenho 92 anos completo, é mais alguma coisa. Quando começou a guerra em 1º de setembro de 1939, eu era estudante, estudava numa escola pública e a guerra é sempre uma surpresa, porque ninguém imaginava, ninguém sabia que vai eclodir uma guerra. Era simplesmente, era tudo de surpresa. Eu vivia com meus pais, morava num lugar confortável e estudava, estava com 15 anos. E no segundo dia de guerra, eu vi que na nossa rua tinha o exército alemão já marchando, porque eles adentraram com muita facilidade na Polônia. A Alemanha era um país preparado para a guerra, enquanto a Polônia era simplesmente um país inofensivo. A Alemanha nomeou um alto comissário para a Polônia e começou a governar por decreto. Todo dia saía um decreto, um pior do que o outro. Decretos, por exemplo, os judeus não podiam estudar, os judeus não podiam trabalhar. Depois vieram os outros, que os judeus não podiam ficar na cidade. O que era permitido é como Polônia é um país agrícola, tinha muitos vilarejos perto de Cracóvia. Era permitido ficar. Nós tivemos um fornecedor, um camponês, fornecedor de leite e manteiga, travamos conhecimento com ele e ele ofereceu um quarto na casa dele, mais ou menos distância de 30 quilômetros da Cracóvia, e nós aceitamos. Pegamos parte dos pertences, o que podia carregar, numa carroça e mudamos para lá. Eu estava com meus pais, porque nós éramos 3 irmãos. Os 2 irmãos fugiram para a Rússia. Eu tinha um tio muito rico, um dos mais ricos judeus da Polônia. Ele ofereceu carona, mas eu não queria deixar meus pais. Meus 2 irmãos, dessa forma, foram para a Rússia e eu fiquei com meus pais. Lá ficamos durante 9 meses. Depois veio um novo decreto, que os judeus não mais podiam ficar nesses lugares. Tinham que ir para cidadezinhas, essas cidades pequenas que rodeavam a Cracóvia. Os meus pais, então, me chamaram e falaram: olha, nós não temos mais força para fugir, nós vamos obedecer. A você escolhe o que você quer fazer.
de sorte que eu escolhi ficar nesse lugar, clandestino, porque a partir daí era clandestino. Eles foram para essa cidadezinha. No dia seguinte, chegaram caminhões, cercaram a cidade e levaram todos diretamente para Majdanek, que era um campo de extermínio. Naquela altura já tinha alguns campos construídos, um deles era de Majdanek. Era 1942, era já começo de inverno, um ano extremamente frio, a temperatura chegava quase a 30 graus negativos, e eu sem roupa, sem comida, sem onde dormir, sem onde ficar, ficava lá no campo, porque como lá tinha batatas e beterraba, os caboclos eles tinham embaixo da terra, cavavam para guardar durante o inverno, justamente. E eu usava esses buracos para me esconder. Durante o dia ficava escondido lá, de noite eu saía para fazer trabalho. Um dos meus irmãos, que fugiu para a Rússia, achou que talvez do lado da Alemanha era melhor do que na Rússia. Ele voltou. Quando ele voltou, ele me procurou. Eu arrumei um lugar para ele, ele ficou também escondido, mas no abrigo, mediante pagamento, até que depois de mais ou menos 2 semanas, quando eu toda noite visitava ele, ele falou: olha, eu não aguento mais. Eu vou para o gueto de Cracóvia. O que vai acontecer com todos vai acontecer comigo. Você quer ir comigo? Vamos, senão eu vou. Como eu não queria me separar dele, então eu, junto com ele, abandonamos tudo ou nada que nós tínhamos e fomos para a cidade, para o gueto de Cracóvia. No dia 3 de março de 1943, nós chegamos lá no gueto, conseguimos com alguma dificuldade entrar lá dentro, e no dia 13 de março de 1943 era a famosa liquidação do gueto, que está descrito na lista de Schindler. By this evening, they never happened. Aí nós adentramos a esse campo de trabalho que se chamava Plaszow. Esse campo foi dirigido por um comandante que é Amon Goeth. Difícil chamar ele de um ser humano, por um monstro. E ele aterrorizava a todos. Ele andava no meio das pessoas que estavam trabalhando, porque nós estávamos construindo ainda esse campo. Ele não estava totalmente pronto, ele estava em construção. Ele andava no meio e quando ele via alguém que não gostava da cara dele, pegava a revólver e matava. O que aconteceu em Plaszow, nós ficamos, acho que 10 meses, era uma vida sofrível, não era assim, impossível de morrer pessoas, não morriam, trabalhavam. A nossa ideia era, cada dia que passava era uma vitória, porque eu sempre falava, isso aqui não pode durar para sempre. Ou eles nos matam, um dia isso vai ter que acabar.
como eles viram que a guerra já estava perdida, porque os russos estavam avançando, então eles pegavam todos desse campo de Melk e mandaram para Mauthausen. Mauthausen era o pior campo de concentração de toda a Europa. Lá morria por semana 25% dos habitantes, de sorte que mais sobrevivência era de 30 dias, mas geralmente era de 20 dias. E para chegar a Mauthausen, nós fomos obrigados a fazer a famosa Marcha de Morte. O que era a Marcha de Morte? Uma coluna, porque de Linz, onde eles nos deixaram, até Mauthausen, são mais ou menos 100 quilômetros. Tínhamos que fazer isso em 3 dias. Durante o dia, marchava. Durante a noite, parava, porque eles tinham medo que vão fugir. Então, eles cercavam e paravam. Quem, por acaso, não conseguia andar, durante o dia a coluna andava, quem não conseguia andar simplesmente era abatido na hora. Eu era bem debilitado. Agora aconteceu um milagre, porque eu conto que 7, mas acho que mais do que 7 vezes, eu escapei da morte, porque eu era muito debilitado. Eu pesava aproximadamente 30 quilos. Um dia, um chamamento geral. Lá tinha uma praça, todos os campos tinham uma praça enorme que todos cabiam lá. Um chamamento, e o comandante, que era também um terrível, um SS, e ele começou o discurso. Nós temos notícias que esse campo vai ser bombardeado. Para salvar vocês, para evitar que vocês fossem, vamos dizer, mortos por bombardeio, eu tenho ordens do Himmler. Himmler era a mão direita do Hitler, para levar todos vocês dentro dos túneis para salvar. Se vocês prometem a não sair das barracas, ficar dentro das barracas, eu vou deixar. Combinado, tá certo. No dia seguinte, primeiras horas, quando começou a clarear, de repente alguém estava correndo dentro das barracas. Portões abertos, não tem mais ninguém, não tem guarda, não tem mais ninguém. Aí cada um pegou lá o que tinha e simplesmente saímos andando. Andamos, íamos para frente. Não sabíamos nem aonde estávamos, nem aonde, mas de repente aparece um caminhão americano, com soldados americanos. Aí nós nos identificamos, aí eles convidaram para subir, deram comida, tudo americano, conservas. Então, distribuíram conservas, comida, cigarros, quem queria, e nos levaram para Salzburg. Salzburg é uma cidade famosa, antiga, e lá já encontramos um comitê americano que fazia os registros. Era primeiro dia depois do fim da guerra, ou depois segundo dia. Eles pegavam todos os dados, de sorte que quando meu irmão mais velho, que se salvou na Rússia, voltou da Rússia e passou pela Cracóvia, ele já encontrou nossos registros. Nós não sabíamos nada. E lá em Salzburg ficamos alguns dias, e eles nos deram opções. Eles deram comida, tinha onde dormir, e opções eram assim:
podia ficar mais algum tempo lá, não sei, semanas, algum tempo. Voltar para Polônia, que era meu lugar de nascimento, ou então quem queria ir para a Palestina, porque naquela altura não tinha Estado de Israel, se chamava Palestina, que era um protetorado inglês. Quem quisesse ir para a Palestina, então podia ir para a Itália. Como a Itália foi derrotada e não tinha nenhuma voz ativa, os americanos, ingleses, franceses que tinham lá, podiam fazer o que eles bem entendiam. E nós decidimos com meu irmão ir para a Itália. O meu irmão, que voltou da Rússia, que passou em Cracóvia, foi para a Alemanha, e na Alemanha obteve um visto para o Brasil, que na Alemanha era mais fácil, aqui era mais difícil para outros países na Itália. Mas ele obteve esse visto, então ele escreveu essa carta, endereço Itália. Mas a carta chegou, porque era entre os campos, chegou. E nós ficamos sabendo que ele sobreviveu, embora ele já sabia bem antes. Quando eu recebi essa carta, eu fiquei lá 1 ano e meio, eu não queria fazer nada, queria só passear e voltar a ser. Não tinha nem planos. Sabia o que eu não queria, isso eu sabia. O que eu queria, não sabia. Eu não queria ir para a Palestina, eu não queria, a minha opção. Eu queria ir para os Estados Unidos, para a América. Quando eu recebi essa notícia que ele tinha visto para o Brasil, a minha cabeça clareou. Agora estou concentrado, eu quero também ir para o Brasil para me encontrar com ele. E quando cheguei no Rio, o que acontecia era tempo de Getúlio Vargas. Mesmo com visto, eles não deixavam desembarcar, porque o governo, o que eles queriam primeiro profissionais, e depois eles não queriam uma pessoa que eles tivessem que sustentar o governo. Eles queriam uma pessoa que alguém se responsabilizasse. Esse era o problema. Como eu não tinha ninguém, era meio difícil. Aí, quando o navio atracou no Rio, eu vi que tinha um barquinho aí rodando, e de longe eu vi que era meu irmão. Aí meu irmão, ele já estava em São Paulo 3 meses, e ele veio para o Rio, que ele sabia que eu vou chegar com esse navio, subornou lá os guardas e me deixaram desembarcar no Rio de Janeiro. Depois nós pegamos o trem, chegamos a São Paulo. Quando eu cheguei a São Paulo, eu senti esse lugar onde eu vou ficar. Aí nós chegamos aqui numa sexta-feira. No mesmo dia eu fui para, até hoje existe Congregação Israelita Paulista, chama CIP. Nós fomos lá, fui recebido por uma pessoa maravilhosa, uma mulher que lamentavelmente morreu com 33 anos de idade, mas ela me disse assim: olha, tem um casal aqui, um casal de judeus alemães que tem uma fábrica. Eles não têm filhos, não têm ninguém. Eles estão procurando um jovem para começar a trabalhar com ele durante alguns anos, porque eles já são idosos. Depois eles pretendem passar a fábrica, vender a fábrica para essa pessoa. Eu gostei da ideia. E isso foi na sexta-feira. No sábado eu fui na casa desse tal casal de alemão e fiquei, já combinamos, na segunda-feira próxima já saí com uma maleta para trabalhar uma confecção.
era a fábrica de blusas. Eu fiquei um ano e meio aprendendo, trabalhando com ele, até que um dia ele teve um aneurisma cerebral, de um dia para outro foi internado e morreu. A viúva, que ele todo dia ele falava, Júlio, eu era um funcionário exemplar, isso, modesta parte. Todo dia ele falava, faz como fosse para você, porque isso vai ser para você. E ele faleceu, a viúva falou, eu não vou continuar, eu quero vender a firma. Era um choque para mim, mas depois eu tinha um amigo que era muito inteligente e tal, falou, o que você precisa disso? O que você precisa? Você tem todo o conhecimento, você conhece fornecedores, você conhece fregueses, o pessoal da firma, tudo é a teu favor. Para que você precisa? Deixa para lá, não se preocupa, você tem vida inteira, eu tinha 23 anos. Você tem vida inteira pela frente, deixa como está. E assim, realmente, eu me acoplei com esse casal, alugamos na Rua da Liberdade, 3 salas, isso era o começo da minha vida comercial. O Brasil é o melhor país do mundo. Nós temos problema? Temos. Eu amo esse país é tudo que eu tenho na vida, esse país que me deu. Eu aqui refiz minha família, eu hoje tenho 2 filhos, cada um tem 2 filhos, eu tenho 4 netos, eu tenho um bisneto também pequenininho de 7 meses. Esse país é tudo para mim.